Leitura do Peregrino Giovanni, capítulo 1. Enquanto atravessava o deserto deste mundo, aproximei-me de um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me naquele local para dormir e tive um sonho. Em meu sonho vi um homem vestido de trapos com o rosto virado para sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Eu vi o homem abrir o livro e ler. Enquanto lia, chorou, tremeu e clamou tristemente: "O que devo fazer? O que devo fazer?" Nessa condição perturbadora, o homem voltou para casa, determinado a não contar seus sentimentos para a família, pois não queria que eles vissem sua angústia. Mas ele não poderia ficar em silêncio por muito tempo, porque estava em profunda confusão. Finalmente contou à esposa e aos filhos o que estava em sua mente. "Minha querida esposa e filhos", disse, "estou muito preocupado com este fardo que levo sobre meus ombros. Além disso, fui informado que nossa cidade será destruída por fogo vindo do céu. E nesta terrível destruição, eu e vocês, minha esposa e meus queridos filhos, devemos perecer, a menos que consigamos encontrar algum modo de escapar ou nos libertarmos. E neste momento não vejo solução." A família ficou impressionada com suas palavras, não porque acreditava no que ele havia dito, mas porque pensaram que estivesse com problemas mentais. A noite já se aproximava e esperavam que o sono pudesse ordenar seus pensamentos. Por isso colocaram-no na cama o mais rápido que puderam. Mas a noite foi tão perturbadora para ele quanto o dia. Em vez de dormir, ele permaneceu acordado, chorando e suspirando. Quando amanheceu, perguntaram-lhe como se sentia e ele lhes respondeu: "Cada vez pior." E começou a falar as mesmas coisas do dia anterior. Acreditando que poderiam afastar essa loucura com atitudes rigorosas, começaram a zombar dele, a repreendê-lo e algumas vezes a ignorá-lo. Por isso aquele homem começou a isolar-se em seu quarto para orar, a fim de que Deus se compadecesse de sua família e de sua própria desgraça. Ele também caminhava pelos bosques, algumas vezes lendo, outras orando. Por muitos dias essa foi sua rotina. Em meu sonho vi que certo dia, enquanto ele caminhava pelos campos lendo o livro, ficou mais angustiado. Enquanto lia, clamou com mais fervor: "O que devo fazer para ser salvo?" Tão logo o cristão o mundo deixou, encontrou o evangelista que amavelmente o saudou, com as novas do porvir, e o prostrado a este se elevou, renegando seu vil estado. Ele olhava para todos os lados, como se quisesse fugir correndo para algum lugar, mas não sabia exatamente para onde. Então viu um homem chamado evangelista. Este, se aproximando, perguntou: "Por que você chora?" O homem respondeu: "Senhor, este livro mostra que estou condenado a morrer, e depois disso serei julgado. E descobri que não estou disposto a morrer, nem quero ser julgado." O evangelista retrucou: "Por que você não quer encontrar-se com a morte se a sua vida é cheia de maldade?" O homem respondeu: "Temo que este fardo sobre meus ombros seja tão pesado que me faria atravessar o túmulo e cairia direto no inferno. E, Senhor, não desejo ser julgado e muito menos executado. Pensar nessa hipótese me faz chorar." Então o evangelista disse: "Se esta é a sua condição, por que continua aqui?" O homem respondeu: "Não sei por onde ir, para onde ir." A seguir, o evangelista lhe deu um pergaminho, no qual estava escrito: "Fuja da ira vindoura. Fuja da ira vindoura." O homem leu a mensagem e, olhando cuidadosamente para o evangelista, perguntou: "Para onde vou?" O evangelista apontou para um campo bem amplo e disse: "Você consegue ver aquele portão estreito?" O homem respondeu que não. O evangelista continuou: "Você enxerga aquela luz?" O homem disse: "Acho que sim." O evangelista aconselhou: "Mantenha o olhar naquela luz e caminhe em sua direção. Assim você conseguirá ver o portão. Bata e você receberá as instruções sobre o que deverá fazer." Então, em meu sonho, vi o homem começar a correr. Ele ainda não estava longe de casa quando a esposa e os filhos o viram e começaram a pedir que voltasse. Mas ele tapou os ouvidos e correu gritando: "Vida, vida, vida eterna!"
Ele não olhou para trás enquanto dirigia-se ao meio da planície. Os vizinhos também saíram para vê-lo correr. Alguns o ridicularizavam ou o ridicularizaram, outros o ameaçaram e outros pediram que voltasse. Entre aqueles que falaram para voltar estavam 2 homens que tentaram buscá-lo à força. O nome de um era Obstinado e do outro Flexível. O homem abriu uma boa vantagem de distância deles, mas esses decidiram persegui-lo e conseguiram alcançá-lo. Então o homem perguntou aos vizinhos por que vieram. Eles responderam, para persuadi-lo a voltar conosco. Mas ele contestou, não podem fazer isso. Vocês moram na cidade da destruição, cidade em que eu nasci. Se lá morrerem, cedo ou tarde, serão enterrados em um local mais profundo que a tumba, onde se queima com fogo e enxofre. Animem-se, bons vizinhos. Acompanhem-me nesta jornada. Obstinado falou, o quê? E deixar para trás nossos amigos e nossa vida confortável? Sim, disse Cristão, esse era o nome do homem, porque tudo que abandonarem não será digno de ser comparado ao pouco do que estou buscando. Se vierem comigo e seguirem minhas ações, há abundância no lugar para onde eu vou. Venham comigo e comprovem que falo a verdade. Obstinado disse, o que você procura que exige abandonar o mundo para ser encontrado? Cristão respondeu, procuro uma herança que nunca pereça, estrague ou desapareça. Uma herança que está guardada no céu, a ser outorgada no tempo determinado àqueles que a buscam diligentemente. Leia sobre isso em meu livro. Obstinado disse, que bobagem. Não me importo com seu livro. Você voltará conosco ou não? Não, não irei. Já coloquei minha mão no arado. Então, irmão Flexível, voltemos para casa sem ele. Homens tolos assim são tão presunçosos que acreditam ter mais discernimento do que 7 homens que podem dar boas razões porque estão errados. O Flexível disse, não seja grosseiro. Se o que o bom cristão diz sobre as coisas que ele procura for verdade, talvez eu decida ir com ele. O quê? Outro tolo? Escute meu conselho e volte comigo. Nunca se sabe onde esse maluco levará. Seja sábio e volte para casa. Cristão disse, não, acompanhe-me, Flexível. As coisas que lhe falei estão esperando, e outras tantas coisas maravilhosas. Se não crê no que eu digo, leia neste livro. É a palavra de Deus, e a verdade dita será confirmada pelo sangue daquele que o escreveu, Jesus Cristo. Flexível disse, bem, vizinho obstinado, acompanharei este bom homem e buscarei minha sorte. Mas, meu bom companheiro, você sabe o caminho para este lugar desejado? Encontrei um homem chamado Evangelista que me instruiu a chegar àquele portão estreito que está à nossa frente, onde receberemos as instruções sobre o caminho. Flexível, vamos, bom vizinho. Continuemos nossa jornada. Flexível e Cristão continuaram seu caminho. O obstinado disse, quanto a mim, voltarei para casa. Não quero como companhia 2 tolos e influenciáveis. Vi em meu sonho que quando o obstinado partiu, Cristão e Flexível continuaram o trajeto conversando. Cristão disse, vizinho Flexível, estou feliz porque você decidiu me acompanhar. Se o obstinado sentisse o que senti do poder e terror que ainda estão invisíveis, não teria dado as suas costas a nós de maneira tão rápida. Venha, vizinho Cristão, pois estamos só nós 2 aqui neste momento. Conte-me sobre onde vamos e o que desfrutaremos lá. Consigo imaginar melhor na mente do que traduzir em palavras, mas, como você deseja saber, lerei para você deste meu livro. Flexível, e você acredita que as palavras desse seu livro são verdadeiras? Com certeza. Esse livro foi escrito por aquele que não pode mentir. Muito bem, conte-me mais sobre este lugar. Existe um reino que não acabará, e receberemos vida eterna para podermos habitar nesse reino para sempre. Muito bem, e o que mais? Receberemos coroas de glória e vestes brilhantes como o sol quando chegarmos no céu. Parece um lugar aprazível. Quero saber mais. Não haverá mais choro nem dor nesse lugar para onde estamos indo, porque o Senhor do reino enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E quem mais estará lá? Estaremos com serafins e querubins,
criaturas que encantarão nossos olhos. Também encontraremos milhares e centenas de milhares de pessoas que foram antes de nós para esse lugar. Nenhuma delas é grosseira, mas são amáveis e santas. Cada uma delas caminha à vista de Deus e permanece em sua presença para sempre. Lá veremos anciãos com suas coroas de ouro, santas virgens com suas harpas douradas, e homens e mulheres que foram esquartejados, queimados em fogueiras, devorados por feras, afogados no mar por causa do amor que eles têm pelo Senhor desse lugar. Todos estarão bem e revestidos com imortalidade. Ouvir sobre essas coisas já é suficiente para alegrar o coração de alguém, mas como compartilharemos e desfrutaremos delas? O Senhor, o governante do país para onde vamos, escreveu as instruções neste livro. Se sinceramente desejarmos fazer parte deste reino, Ele nos concederá gratuitamente. Estou feliz ao ouvir essas coisas. Vamos nos apressar. Não consigo ir tão rápido como gostaria devido a este fardo em minhas costas, disse Cristão. Agora vi em meu sonho que assim que terminaram a conversa, chegaram a um pântano muito lodoso que estava no meio da planície, e como não prestaram atenção no trajeto, caíram no pântano do desânimo. Cobertos de lama, eles debateram-se por um tempo, e Cristão, por causa do peso em suas costas, começou a afundar no lamaçal. Onde você está agora, vizinho Cristão? Na verdade, não sei. Naquele momento, descontente e irritado, Flexível disse para Cristão: Esta é a felicidade que você me falou todo esse tempo? Se estamos passando por essa provação no início da viagem, o que podemos esperar até o fim da nossa jornada? Se sair vivo deste pântano, você continuará sozinho esta viagem. E com desesperado esforço, Flexível conseguiu sair da lama pelo lado do pântano que ficava mais próximo à sua casa, e Cristão não tornou a vê-lo. Cristão foi deixado sozinho debatendo-se no pântano do desânimo. Embora não conseguisse sair por causa do fardo em suas costas, continuou lutando para sair pelo lado do lamaçal que ficava mais distante de sua casa e próximo ao portão estreito. Em seguida, em meu sonho, vi um homem cujo nome era Auxílio, que aproximou-se de Cristão e lhe perguntou: O que você está fazendo aí? Senhor, fui orientado aí por essa estrada por um homem chamado Evangelista, que me mostrou esse caminho para chegar à porta estreita e assim me livrar da ira vindoura. Estava caminhando para esse lugar e caí por aqui. Mas por que você não olhou os degraus? Senti tanto medo que não prestei atenção e caí. Auxílio então seguiu: Pegue em minha mão. Assim Cristão agarrou a mão de Auxílio, que o tirou da lama, colocou-o em solo firme e o orientou a seguir seu caminho. Então aproximei-me de Auxílio, que havia ajudado Cristão a sair do lamaçal, e perguntei: Senhor, já que esse é o caminho da cidade da destruição para a porta estreita, por que não consertaram essa parte do trajeto, ajudando os humildes viajantes a seguir por esta estrada com mais segurança? E Auxílio me explicou: Este pântano lamacento não pode ser reparado. Nele é onde são armazenadas a escória e a sujeira da convicção do pecado. Por isso é chamado de pântano do desânimo. Pois quando o pecador se torna ciente de sua condição de perdido, muitos medos, dúvidas e apreensões desencorajadoras surgem em sua alma, e todos esses sentimentos se estabelecem na profundeza deste lugar. E esta é a razão pelo mau estado deste solo. Não é o desejo do rei que este local permaneça em tal estado. Por mais de 1.600 anos, seus trabalhadores, sob a direção dos inspetores de Sua Majestade, têm vindo trabalhar neste pedaço de chão. Sim, e para meu conhecimento, revelou Auxílio, pelo menos 20.000 carradas, sim, milhões de saudáveis lições, foram aqui absorvidas. Aqueles que estão bem informados dizem que os melhores materiais têm sido empregados para tornar este solo uma boa terra, mas ainda assim é o pântano do desânimo e continuará sendo, a despeito de tudo o que se possa fazer por ele. É verdade que, sob a orientação do legislador,
Foram colocadas pedras que facilitam o deslocamento no meio do pântano. Mas existem momentos em que este lugar vomita sua sujeira e dificilmente estas pedras podem ser vistas. Ou se estão visíveis, os homens ficam confusos, passam por cima delas e ficam atolados apesar das pedras estarem lá. Mas, uma vez que eles alcancem o portão, o solo é bom. A certa altura, em meu sonho, vi que Flexível retornara à sua casa e seus vizinhos e vieram visitá-los. E alguns deles o chamaram de sábio por ter voltado, e outros o chamaram de louco por arriscar-se com Cristão. Outros zombaram dele por sua covardia, dizendo: certamente, já que começara a aventura, não deveria ter voltado por causa de algumas dificuldades. Eu não teria feito isso. Desse modo, Flexível sentou-se retraidamente entre eles, mas com o tempo, quando recobrou mais confiança, todos mudaram o tom e começaram a ridicularizar o pobre cristão pelas costas, e assim deixaram Flexível. Enquanto caminhava sozinho, Cristão avistou ao longe um homem vindo em sua direção, até que seus caminhos se cruzaram. O nome desse cavaleiro era Sábio Segundo Mundo, que vivia em Prudência Carnal, uma grande cidade localizada perto de onde Cristão tinha vindo. Portanto, esse homem conhecia Cristão, pois muito se falara sobre sua saída da cidade da destruição. Não somente naquele lugar onde ele tinha vivido, mas nas cidades vizinhas. Assim, Sábio Segundo Mundo chegou a algumas conclusões sobre ele. Após observar a dificuldade do caminho, os suspiros e gemidos de Cristão, começou a conversar com ele. Sábio Segundo Mundo disse: olá, meu bom homem, para onde vai com tamanho fardo? Realmente é um fardo muito grande, um peso que nenhuma criatura jamais carregou. E já que me perguntou onde estou indo, respondo-lhe que vou até aquela portinhola estreita, pois me disseram que lá poderei descarregar meu pesado fardo. Você tem esposa e filhos? Sim, mas este fardo me sobrecarrega a ponto de não poder apreciá-los como antes. É como se não existissem. Você me dará atenção se lhe der um conselho? Sim, se for bom, pois faz-me falta um bom conselho. Gostaria de seguir-lhe, sugerir-lhe abandonar este fardo imediatamente, pois enquanto não o fizer, sua mente não ficará em paz e não poderá desfrutar dos benefícios das bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Cristão disse: é isto que estou procurando, livrar-me deste pesado fardo, mas não consigo e não existe qualquer homem em nosso país que possa tirá-lo de meus ombros. Portanto, como lhe disse, estou nessa jornada para me livrar deste fardo. Quem lhe disse que seguir por este caminho o ajudaria a livrar-se de seu fardo? Um homem que me pareceu muito nobre e honrado. Seu nome era Evangelista. Ele foi um péssimo conselheiro. Não há caminho mais perigoso e acidentado do mundo do que este que ele lhe indicou. E você descobrirá isso se seguir o conselho dele. Na verdade, você já o deve ter encontrado, pois vejo em você as manchas do pântano do desânimo. Mas aquele pântano é apenas o princípio dos males para aqueles que vão para esse caminho. Ouça-me, sou mais velho do que você. Provavelmente você encontrará cansaço, dor, fome, perigo, nudez, espada, leões, dragões, trevas e, numa só palavra, morte. Essas coisas foram confirmadas por muitos testemunhos. Então, por que confiar sua vida despreocupadamente nas palavras de um completo estranho? Cristão disse: por que, Senhor, este fardo sobre minhas costas é muito mais terrível para mim do que todos os males que você mencionou. Não me importo em sofrer essas coisas se, no fim, libertar-me deste fardo. Para começar, de que maneira você adquiriu este fardo? Pela leitura deste livro em minhas mãos, a palavra de Deus. Bem que imaginei. Aconteceu com você o que aconteceu aos homens fracos, que, comprometendo-se com coisas inatingíveis para eles, repentinamente se confundem. Tal confusão não apenas enerva os homens, como enervou você, mas os envia para caminhos desesperados à procura do que nem eles sabem.
Mas eu sei o que procuro, aliviar-me deste pesado fardo. Mas por que procura alívio neste caminho perigoso? Desde que tenha paciência para me ouvir, posso direcioná-lo ao que deseja sem os perigos deste caminho pelo qual você está seguindo. Sim, a solução está ao alcance e não envolve tais perigos. Em vez disso, você encontrará muita segurança, amizade e satisfação. Imploro, Senhor, conte-me esse segredo. Preste atenção. Naquela aldeia próxima, chamada Moralidade, existe um homem sensato e honrado. Seu nome é Legalidade. Ele tem a habilidade de ajudar os homens a livrar-se de fardos como o seu. Pelo que eu sei, ele tem feito muita coisa boa nesse sentido e tem habilidade para curar aqueles que estão de alguma forma perturbados com seus fardos. Você pode procurá-lo e pedir ajuda, a sua ajuda. A casa dele não está muito distante daqui, e se ele não estiver em casa, seu jovem e atraente filho, Civilidade, poderá ajudá-lo tão bem quanto o seu experiente pai. Em Moralidade, você sentirá alívio do seu fardo. E se você não quiser voltar para a sua antiga habitação, o que na verdade eu não gostaria que voltasse, poderá buscar sua esposa e filhos para juntarem-se a você nesta vila, onde há casas disponíveis e preços razoáveis. Tudo o que precisa para ter uma vida feliz será providenciado lá, e você viverá entre vizinhos honestos. Cristão ficou paralisado por um momento, mas logo concluiu que se esse cavaleiro dizia a verdade, seria sábio dar ouvidos ao seu conselho. Cristão disse: Senhor, qual o caminho para a casa desse homem honesto? Consegue ver aquela montanha? Sim, vejo-a claramente. Passe aquela montanha e a primeira casa que encontrar é a dele. Cristão desviou-se do caminho em direção à casa de Legalidade à procura de ajuda. Mas ao aproximar-se da montanha, achou-a tão alta e íngreme que ficou com medo de seguir adiante e ela despencar sobre sua cabeça. Ficou ali parado sem saber o que fazer. Além do mais, o fardo lhe parecia mais pesado do que antes. De repente, raios de fogo surgiram da montanha e Cristão ficou com medo de se queimar. Ele começou a suar e tremer de medo. Quando os cristãos aos homens carnais ouvidos dão, saem do seu caminho e alto preço pagarão. O sábio segundo o mundo pode apenas mostrar ao santo o caminho da aflição para o escravizar. Cristão começou a arrepender-se por ter aceitado o conselho do sábio segundo o mundo. Nesse momento, viu o evangelista vir em sua direção e sentiu o rosto enrubescer de vergonha. O evangelista aproximou-se de Cristão com expressão severa e amedrontadora, e em seguida começou a discutir com Cristão. O que está fazendo aqui, Cristão? Cristão não sabia o que dizer e permaneceu sem palavras diante do evangelista. Você não é aquele que encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição? Sim, caro senhor, sou esse homem. Eu não mostrei a você o caminho até a portinhola? Sim, caro meu senhor. Como então mudou tão rapidamente o rumo? Agora está no caminho errado. Assim que saí do pântano do desânimo, encontrei um homem gentil que me persuadiu que àquela aldeia à frente havia um homem que poderia retirar o meu fardo. Quem era? Ele parecia um cavaleiro gentil. Conversamos bastante e ele me fez finalmente ceder, e então vim aqui. Mas quando me aproximei da montanha e notei que ela parecia desabar sobre o caminho, parei repentinamente para que não caísse em minha cabeça. O que ele lhe disse? Perguntou-me a razão de estar seguindo naquela direção e eu lhe respondi. E como ele reagiu? Perguntou se eu tinha uma família. Respondi-lhe que sim, mas também lhe disse que estava tão sobrecarregado com meu fardo em minhas costas e que isso me impedia de regozijar-me com eles como no passado. E o que você lhe disse? Ele sugeriu que me livrasse do meu fardo rapidamente. E lhe respondi que queria livrar-me dele e que estava indo para a porta estreita a fim de receber instruções complementares sobre como poderia chegar ao local da libertação. Então ele disse que me indicaria um caminho melhor, mais curto e menos acidentado do que aquele que o Senhor havia me mostrado, que me direcionaria a um cavalheiro que tinha atributos para
tirar estes fardos? E acreditei nele. Mas quando me aproximei deste lugar e vi como as coisas eram, parei porque tive medo e era perigoso. Agora não sei o que fazer. Então o evangelista disse: espera que te farei saber a palavra de Deus. Com muito medo, o cristão permaneceu no local. O evangelista continuou citando um texto bíblico: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Além disso, Deus fala: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você é um homem que vive esse sofrimento? Iniciou rejeitando o conselho do Altíssimo e abandonou o caminho da paz, quase chegando ao ponto de perdição. Em seguida, cristão prostrou-se aos pés de evangelista, clamando: ai de mim, estou perdido. Ao ver isso, o evangelista tomou sua mão direita, dizendo-lhe: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Não sejas incrédulos, mas crente. Cristão se recuperou e se levantou ainda temeroso e envergonhado, e o evangelista continuou falando: leve a sério as coisas que lhe contarei, pois agora vou mostrar-lhe quem o iludiu e para quem ele o estava conduzindo. O homem que você conheceu chama-se Sábio segundo o mundo. Seu nome é muito apropriado, em parte porque ele gosta somente da doutrina deste mundo, motivo pelo qual ele vai à igreja da cidade de moralidade, e em parte porque ele ama mais aquela doutrina, pois ela o poupa da cruz. E por ter natureza carnal, procura perverter meus caminhos, apesar de serem corretos. Existem 3 pontos no conselho desse homem que você pode absolutamente abominar. Primeiro, ele o desviou do caminho. Segundo, tentou tornar a cruz abominável a você. E em terceiro, conduziu-o na vereda que leva à morte. Você deve primeiramente abominar que ele o tenha feito se desviar do caminho. Sim, e o fato de você concordar em agir assim, porque fazer isto é rejeitar o conselho de Deus pelo conselho do sábio segundo o mundo. O Senhor diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a porta para a qual eu te enviei. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse homem perverso o desviou da sua peregrinação para a portinhola, e fazendo isso quase o levou à destruição. Despreze, portanto, sua má influência ao tirá-lo do caminho e abomine-se por escutá-lo. Em seguida, você deve abominar suas tentativas de tornar-lhe a cruz repugnante, pois você deve desejá-la mais do que o tesouro do Egito. Ademais, o Rei da Glória disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que vai a ele e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Portanto, você deve abominar qualquer doutrina que possa persuadi-lo de que essa verdade, sem a qual você não pode ter a vida eterna, será a sua morte. Por último, você deve abominar a quem o induziu a tomar o caminho que leva à morte. E nesse sentido, você deve considerar aquele a quem ele o enviou e quão incapaz essa pessoa seria de livrá-lo do seu fardo. Você foi enviado para a legalidade, o filho da mulher cativa, que está sob escravidão com os seus filhos. Este é o mistério, o monte Sinai que você temia que caísse em sua direção. No entanto, se elas e seus filhos estão cativos, como esperar que eles o livrem? Legalidade, portanto, não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Nenhum homem jamais foi libertado do fardo por legalidade, nem nunca o será. Você não pode ser justificado pelas obras da lei, pois esta não pode livrar nenhum homem de seu fardo. Assim, o Senhor sábio segundo o mundo é um estranho, o Senhor legalidade uma fraude, e seu filho civilidade nada mais é que uma hipócrita e não pode ajudá-lo. Acredita em mim, o que você ouviu falar por meio destes homens insensatos nada mais é que um projeto para enganá-lo,
desviando-o do caminho para onde o enviei. Depois disto, o evangelista clamou em alta voz aos céus para confirmar o que dissera. Imediatamente vieram palavras e fogo da montanha. Estas fizeram o cabelo do pobre cristão arrepiarem-se, pois os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, como está escrito. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Agora Cristão não esperava nada além da morte e começou a clamar com profunda tristeza, amaldiçoando o momento em que se encontrou com o Senhor sábio segundo o mundo e chamando a si mesmo de louco por ouvir seu conselho. Também sentiu muita vergonha ao pensar que os argumentos desse cavalheiro, fluindo apenas da carne, tinham prevalecido sobre ele, levando-o a abandonar o caminho certo. Feito isto, voltou-se novamente para as palavras de evangelista. Senhor, o que você pensa? Existe esperança? Posso voltar e continuar o trajeto até a Portinhola? Peço perdão por seguir o conselho deste homem, mas o meu pecado pode ser perdoado? Seu pecado foi imenso, pois agiu mal 2 vezes, desviou-se do que é bom e tomou caminhos proibidos. Cuide-se para que não se desvie novamente. Entretanto, o porteiro o receberá, pois tem boa vontade para com os homens.